Eu ali tive o privilégio de estar do lado de Brandão Filho, Walter Dávila, Rogério Cardoso. André fala do peso de contracenar com Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo. Vou te dar um exemplo. Zilda Cardoso, que fazia Catifunda, uma senhora comediante de anos, ela não tinha o charuto. Sabe por que ela jogava fumaça nele? Pra ele não chegar perto, que ela ficava nervosa. Se Zilda Cardoso ficava nervosa com Chico Anísio, e eu? E fala da diferença entre humorista e comediante. Vou dar exemplos. Chico Anísio, humorista. Jô Soares, humorista. Carlos Alberto de Nóbrega, humorista. Costinha, comediante. André comenta a importância de Chico Anísio e faz uma comparação com grandes nomes do Brasil e do mundo. 209 personagens que ele interpretou, 456 que ele criou. É feito Pelé, feito Silvio Santos, feito Ayrton Senna. E ainda fala da genialidade de Chico. Quantos anos serão necessários para que nasça no mundo um outro Chico Anísio? Olhando o Chico Anísio representar, Maicon, a gente se pergunta, como é que pode? André faz uma revelação inédita. A frase que meu pai falava era o seguinte, frase do amador aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Com o André Lucas. E André, esse bloco não tem como a gente não dedicar a falar um pouquinho. Que eu ia te perguntar qual que é a sua maior referência no humor. Mas eu nem me atrevo a fazer essa pergunta, porque já é uma resposta. Chico Anísio, né? É uma resposta já certa. Sabe por quê? Olhando o Chico Anísio representar, Maicon, a gente se pergunta, como é que pode? Que técnicas, que aprendizado garantiriam a qualquer ator no mundo uma capacidade tão grande de composição? 209 personagens que ele interpretou, 456 que ele criou. O que determina tal vocação? Que forças convergem sobre aquele artista? É feito Pelé, feito Silvio Santos, feito Ayrton Senna. Quando perguntam quantos anos serão necessários para que nasça no mundo um desses caras, eu pergunto a vocês que estão assistindo Funarge Podcast, quantos anos serão necessários para que nasça no mundo um outro Chico Anísio? E aí? Eu acho que não nasce, né? Vai nascer uma outra pessoa que vai ter a sua vocação. Porque o Chico, ele pega o começo de tudo, né? Do mato, as pessoas fazendo comédia, fazendo no teatro, às vezes provavelmente ainda nem tinha esses termos ainda pacificados, né? Sim. E aí ele trabalhar isso no teatro, trabalhar isso em rádio e televisão, que era novidade na época, assim, o audiovisual era novidade. Porque hoje a gente tem a novidade, quem tá falando no blog anterior, dessa difusão, dessa divisão do audiovisual que ficou mais amplo. Sim. Mas naquela época não sabia-se como seria a reação das pessoas para o audiovisual, que estava começando a televisão. A coisa é tão danada que ele vindo do rádio, ele do teatro, da televisão, ele foi chamado para dublar o Up. Você viu? Up. Chico Anísio fez velhinho. Foi um bom sucesso. E foi de primeira. Quem sabe, cara. Ela perdeu sorte, né? De ter Chico Anísio ali. Porque o que acontece? Depois de um tempo, as empresas começaram a pegar o costume de, para determinados projetos deles, pegar alguém que seja muito famoso para colocar a voz em algum personagem. Em algumas situações cria-se até muitas polêmicas, né? O que não foi o caso de Up, porque estava se contratando um artista muito renomado e que também é ator. É porque teve um jogo aí, por exemplo, que botaram uma cantora para poder dublar e aí o pessoal e realmente ficou ruim, né? Mas o Up ficou um resultado muito legal. A frase que meu pai falava era o seguinte: frase do Amador Aguiar, dono de um banco famoso aí, cara que fundou um banco. Quem não sabe fazer, Maicon, não pode mandar. Você não pode mandar o cara varrer ali se você não souber varrer. Cada um na sua. Cada um na sua. Tem diferença entre humor e comédia? Não, humor e comédia não, mas tem diferença entre humor e comediante. Humorista e comediante. Você sabe qual é a diferença de humorista e comediante? Que o humorista é o cara que escreve a piada e interpreta. O comediante é o cara que só
interpreta. Vou dar exemplos. Chico Anísio, humorista. Jô Soares, humorista. Carlos Alberto de Nóbrega, humorista. Costinha, comediante. Entendeu? Entendi. Interessante. É diferente. O humorista é o cara que escreve e também interpreta. Bruno Mazeu, humorista, ele escreve. E qual que é a diferença de você estar atuando no teatro e na TV? A diferença do teatro, porque o teatro é imediato, né? A resposta é na hora, né? O teatro, a plateia muda e o texto é o mesmo. Na televisão, a plateia é a mesma e o texto muda. Mas para o artista, tem um preparo diferente, tanto para um quanto para o outro? Ou o preparo é o mesmo, independente de... Não, o preparo não é que seja o mesmo. Mas o do teatro, o ator de teatro, ele é mais preparado, né? Porque o ensaio é muito... Na TV não, na TV ensaia uma vez e grava. Se errar, para, volta e faz de novo. No teatro, pode errar, Não. parar e voltar? Não. Gente, errei, para aí, vou de novo. Piada não se conta 2 vezes. Perdeu a graça. Não tem graça. Né? E o humorista, ele, assim, se você vai assistir um drama e você não chora, tudo bem. Agora, se você vai assistir um humor e você não ri, é a morte É a morte. do artista. É a morte. É a morte. Claro que tem plateias que você, às vezes o cara não tá rindo como a outra plateia riu muito, mas o cara gostou. Mas o teatro é na hora. E assim, como é que você enxerga essa mudança que teve na forma de consumir o audiovisual? Você é um homem que viveu o áudio da televisão. Sim. Você pega ali com seu pai e você recebe dele o legado, tanto que tem, né? O Deixa Dilson para com o Wilson, que Mas vamos, é uma marca. Se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que encontrasse comigo e falasse para com o Wilson, deixa Dilson, rapaz, eu tava rico. E hoje você tem essa... Antigamente era TV, teatro, rádio, e aí depois veio a TV aberta e TV fechada. Agora você tem streaming, você tem internet. Como é que faz para o pessoal que vive disso conseguir se dividir, entender aonde ele tem que colocar o conteúdo dele? Maico, para mim é muito difícil responder isso, porque eu não entendo muito de internet, eu tô devagar. Mas é um público novo, né? É um público novo. Mas como é que faz para trabalhar? Como é que você tá aprendendo com essa realidade nova? Porque a sua geração é justamente a geração que tá tendo que trocar o pneu com o carro andando. Com certeza. Porque ninguém vem... Provavelmente quando você chegou, seu pai tava lá, meu filho, ó, a TV funciona desse jeito. Por isso que eu tô aprendendo e tá difícil. Porque é um grilo. Mike, eu acho o seguinte, vou ser muito sincero pra você. Eu já vi que às vezes na internet você não precisa nem caprichar. Porque eu comecei a fazer as coisas muito caprichado, áudio direitinho, câmera posicionada, assim, o cara falou, não é assim não. Aí eu fui começar a assistir coisas das pessoas de qualquer jeito, e o cara... Agora, eu vou te falar uma coisa, 10 milhões de seguidores, 5 milhões, 3 milhões, não significa talento não, tá? Concordo plenamente com isso. Mas temos que, se tá remando para aquele lado, vamos remar também. Tô aprendendo devagarzinho, tanto que eu vou pegar até uma dica contigo, que você é o cara. Deixa o cara descobrir, senão Apesar... ele vai ficar puto contigo. Hã? Deixa o cara descobrir, senão ele vai ficar puto contigo. Não, você é um cara bom, você é de Barra Mansa. Então tá bom. Falando nisso, Barra Mansa tinha um grande amigo lá que faleceu há pouco tempo, trabalhou com meu pai durante muitos anos, Silvestre, morava em Barra Mansa. Meu pai fez muito show lá em Barra Mansa, né? Barra Mansa é uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade muito querida, uma cidade interior muito legal. É o trabalho, cara.
Não tem essa. Eu, quando falei pra você que eu faço show desde 1987, eu escutei uma frase do meu pai que porque eu fui empresário dele nos últimos 19 anos dele. Então, era uma aula todo dia, né? Uma vez ele falou pra mim assim, André, falei, tô pensando em botar essa piada no show. Eu adoro essa piada. Ele falou, você adora? Você adora essa piada? Será que o público vai gostar? Pode ser que o público goste. Primeiro lugar, o gosto do público. Segundo lugar, o gosto do público. Terceiro lugar, o gosto do público. O quarto lugar, o gosto do público. O último é o nosso. Entendeu? O último é o nosso. O último é o nosso. Porque se o público gosta, é isso que tá valendo. Você tocou na sementinha lá, igual falei do menino, da mãe do menino. É isso, cara. E assim, como é que era contracenar com seu pai? Era muito nervoso, né? Eu ficava, né? Quando ele falava assim, Aranha! Professor, para com isso, deixa a Dilson. Vou te dar um exemplo. Zilda Cardoso, que fazia Catifunda, uma senhora comediante de anos, ela não tinha o charuto? Não tinha o charuto que ela fazia? Sabe por que ela jogava fumaça nele? Pra ele não chegar perto, que ela ficava nervosa. Se Zilda Cardoso ficava nervosa com Chico Anísio, e eu? Mestre, cara. E eu ali tive o privilégio de estar do lado de Brandão Filho, Walter Dávila, Rogério Cardoso. Segue lá, André Lucas. Humor. Pra poder ver as piadas. Vai poder... É muito nostalgia também, né? Você traz muita... Tem muita coisa lá. Muita coisa. Pra quem não conhecia, pra quem conheceu, vai gostar. E pode ser referência para muita gente que está no humor. Claro, com certeza. Ver material do Chico Anísio ali com a curadoria do filho, que foi... que também, além de ser humorista, também cuidou da carreira dele nos últimos anos. Isso. Não é pouca coisa, né? Não, e eu tenho um quadro que eu vou colocar na internet de novo. Fiz pouco tempo, foi muito legal. Vai se chamar Eternamente Chico. Coisas só dele, contando a história dos personagens. Como foi criado os personagens. E assim, eu acho que talvez seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque ele não está mais aqui entre a gente, certo. Que é o Chico. O Chico faz muita falta. O André tem razão. Provavelmente nunca teremos outro artista completo como Chico Anísio, assim como nunca teremos outro Pelé, outro Silvio Santos e outro Ayrton Senna. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.